Olá, eu sou Gustavo Maia, membro do GovTech Network do Fórum Econômico Mundial, Advisory Board Member do primeiro fundo de investimento em GovTech do Brasil e fundador e diretor executivo do Colab. Na última década, além de um enorme reconhecimento nacional e internacional, o Colab atuou com dezenas de prefeituras, governos estaduais, governo federal, autarquias, com ONU Habitat, empresas públicas e empresas privadas, impactando positivamente a vida de dezenas de milhões de brasileiros e milhares de servidores públicos de todo o país. A série Revolução Digital é dedicada a profissionais que trabalham no setor público e que desejam impulsionar a transformação e a modernização dos serviços governamentais. Ao longo dos 3 episódios, a gente vai abordar o tema de governo digital e tudo que envolve o governo com colaboração, inovação, tecnologia e gestão pública colaborativa, destacando exemplos práticos de sucesso que ilustram a eficácia dessas abordagens no contexto mundial e no brasileiro. Reforço o compromisso de que aqui o foco é Brasil, sem viés partidário nenhum, buscando a construção de soluções que promovam o bem comum da sociedade. Vamos junto nessa jornada pela modernização e eficiência dos governos brasileiros. Se você trabalha em governos, com certeza deve escutar bastante no seu dia a dia o termo governo digital. Esse é um assunto super quente no meio da administração pública e vários eventos e conteúdos estão surgindo ao redor dele. Mas, para a gente iniciar esse conteúdo e nos alinharmos em relação a uma definição sobre esse termo, o que é governo digital? Governo digital nada mais é do que uma abordagem que utiliza tecnologia e meios eletrônicos para melhorar a eficiência, a transparência e a interação entre o governo e os cidadãos. Isso inclui a digitalização de serviços públicos, o uso de dados para tomada de decisões e a promoção de uma administração pública mais acessível e ágil por meio das plataformas online. O objetivo é tornar a governança mais eficiente e inclusiva, beneficiando a sociedade como um todo. O título dessa série fala sobre como foi a transformação digital na última década, mas é lógico que a ideia de governo digital não nasceu somente há 10 anos. É mais antigo do que a gente imagina. Os primeiros passos rumo a um governo digital nasceu ainda na década de 70, com o uso de computadores e sistemas de informação para melhorar a eficiência das operações governamentais, como o processamento de dados e a gestão de registros. Depois, na década de 90, nasce o conceito de e-government, ou governo eletrônico, época em que os governos começaram a explorar a internet como uma plataforma para disponibilizar informações e serviços públicos online. De 2000 em diante, com a proliferação da internet e o crescimento da conectividade, cresce o foco na digitalização dos serviços públicos. Inclusive, é nessa época que nasce o Programa de Governo Eletrônico Brasileiro. E aí, é a partir de 2010 que o governo digital se expande para abranger uma abordagem bem mais ampla, incluindo o uso de tecnologias emergentes como inteligência artificial, big data, blockchain, para melhorar a eficiência, transparência e participação dos cidadãos do governo. E aí então vem a pandemia, que acelera ainda mais a necessidade da adaptação dos governos, impulsionando a busca por soluções tecnológicas que permitissem a continuidade dos serviços públicos de forma remota. E é nesse cenário dos últimos 10 anos que o Colab tem sido uma peça fundamental. Com uma abordagem centrada no cidadão, a gente tem desempenhado um papel crucial nesse contexto, proporcionando ferramentas que viabilizam a gestão pública colaborativa. Nossa plataforma facilita o processo de gestão e a comunicação entre a população e as instâncias governamentais, permitindo que esse relacionamento aconteça de forma mais eficiente, transparente e com engajamento. Numa era definida pelo rápido avanço tecnológico, o conceito de governo passou por uma profunda transformação. A burocracia tradicional, os processos baseados em papel e as instituições físicas que caracterizaram a governança deram lugar a um novo paradigma, a era do governo digital. A partir de agora, vamos passar pelo cenário de evolução das iniciativas do governo digital pelo mundo inteiro. Do governo eletrônico à governança inteligente, a fusão da tecnologia e da administração pública inaugurou uma era de conectividade, eficiência e transparência sem precedentes. Aprofundamos as promessas e os desafios dessa revolução digital, explorando como os governos estão aproveitando o poder dos dados, da inteligência artificial e das tecnologias emergentes para remodelar a forma como interagem com os cidadãos, prestam serviços públicos e tomam decisões políticas. Junte-se a nós enquanto navegamos na complexa rede do governo digital, onde a inovação encontra o serviço público no século XXI. É impossível falar de governo digital e não falar da Estônia. Se você já assistiu algum conteúdo sobre esse assunto, participou de algum evento, com certeza vai ter ouvido falar na Estônia. Por mais que a gente não possa comparar a Estônia com a realidade do Brasil, por ser um país muito pequeno, é sempre importante mencioná-los por seu pioneirismo. Hi, my name is Tarmo and I'm a tech serial entrepreneur. As an entrepreneur, I need to respect my customers and put them first.
As a citizen, I expect my state to respect me similarly, as I'm customer for my government who I have elected. Hence, the benefit of digital society is that it presents a model where citizens are central. Its citizens can effortlessly approach government services at any time from anywhere. In Estonia, there's one-door policy. What does it mean? If you enter a service, government service, from one digital service and leave your digital data there, you don't need to repeatedly insert it from another place. It comes with you. It comes by identifying yourself in digital services. So if I have done already my income statements every month, then at the end of the year, when I'm filling out tax returns, I don't need to put any more data there. I just revise what's ever there. I submit it. It's all done, just in a few minutes. So we have virtually all the government services in the cloud. You can access them easily. And that's why, I don't remember when I was last time physically attending any of the government services. Agora vamos para Singapura. Minha primeira vez nesse país-estado que se tornou um ícone da inovação urbana foi em 2016. Com a visão clara de se tornar uma cidade inteligente, Singapura incorporou tecnologias avançadas em sua infraestrutura. Desde a implementação de sensores para monitorar o tráfego, até a análise de dados para otimizar os serviços públicos, a cidade-estado está moldando o futuro da administração pública. Um bom exemplo mundial é um país africano que surpreendeu o mundo com sua abordagem inovadora na prestação de serviços públicos, Ruanda. Através do programa Um Laptop por Criança, Ruanda proporcionou acesso à educação digital para jovens em todo o país. Além disso, o uso de drones para entrega de suprimentos médicos em áreas remotas é um exemplo notável de como a tecnologia pode superar os desafios geográficos. Todos esses exemplos foram discutidos recentemente em um encontro em Genebra, na sede do Fórum Econômico Mundial, que eu tive o privilégio de participar com outros 30 especialistas em GovTech pelo mundo. Bom, você acabou de ver alguns exemplos de governo digital pelo mundo. Mas quando a gente traz essa realidade para o Brasil, a gente não fica para trás. O Brasil é o segundo país colocado no ranking do Banco Mundial que avalia a maturidade em governo digital dentre 198 países. Inclusive, segundo dados publicados pela ONU, o Brasil está acima da média mundial em termos de digitalização do setor público, tanto o e-government quanto o e-participation. O Brasil é um país enorme, ostenta a maior economia do continente, a floresta amazônica e uma população diversificada que abrange vastas paisagens geográficas e culturais. No entanto, à medida que o Brasil cresceu e evoluiu, também cresceu a sua abordagem à governança. Na última década, o país testemunhou uma notável transformação digital impulsionada por dados e tecnologia que remodelou totalmente a administração pública. Os números contam uma história impressionante. Com mais de 210 milhões de pessoas e uma infraestrutura digital em rápida expansão, o Brasil está se posicionando como líder global em governo digital. A adesão da nação à tecnologia resultou num fenômeno de salto digital, permitindo aos cidadãos acessar serviços governamentais, informações e interagir com os decisores políticos como nunca antes. Segundo o boletim do Mapa de Governo Digital, o Brasil está entre os 5 países do mundo que mais usam a internet, ou seja, cada vez mais a população brasileira está conectada e adaptada ao mundo digital, fazendo com que os governos em todos os níveis tenham que acelerar o seu processo de transformação digital. De acordo com os dados mais recentes, as iniciativas do governo digital do Brasil aumentaram significativamente a eficiência e a transparência na administração pública. Segundo o Ministério da Gestão e Inovação, são mais de 4.150 serviços digitalizados. O resultado representa cerca de 4 bilhões e meio de reais em economia anual. A adoção de assinaturas digitais e transações online seguras simplificou os processos burocráticos, reduzindo tempo e custo tanto para os cidadãos como para as empresas. Nessa exploração do governo digital no Brasil, não analisaremos apenas os dados quantitativos, mas também nos aprofundaremos no impacto qualitativo na vida dos cidadãos. A gente vai examinar como essas iniciativas digitais melhoraram o acesso à educação, aos cuidados de saúde e aos serviços sociais, ao mesmo tempo que a gente aborda os desafios de inclusão digital e de cibersegurança. A primeira iniciativa que a gente pode comentar sobre o governo digital no Brasil é o gov.br. Lançada em 2019, a plataforma gov.br abrange vários aspectos do governo digital, como o Portal Único, que nada mais é do que centralizar em um único portal as informações e serviços de todos os órgãos do governo federal. Simplificação de processos e digitalização de serviços, acessibilidade, ou seja, ser acessível a todos os cidadãos,
segurança e privacidade, trazendo mecanismos de autenticação seguros para a proteção dos dados e, por último, promovendo a transparência, disponibilizando informações sobre gastos públicos, projetos e ações do governo federal. Eu conversei com Luiz Felipe Monteiro, ex-secretário do Governo Digital do Governo Federal, que nos falou um pouco sobre a iniciativa. Então, o GovBR nasce como uma ideia lá atrás, mas a implementação foi acontecer alguns anos depois, a partir de 2019. O inventário de portais, antes de começar o GovBR, nós tínhamos 1.500 portais, que era alguma coisa.gov.br, ou seja, 1.500 canais distribuídos que o cidadão precisava realmente encontrar. Eu costumava dizer que era um labirinto digital de fato, né, que nem o Google conseguia salvar, encontrar o caminho. Então, o princípio que nós concentramos e colocamos tanto em normativo, em leis, decretos, depois implementamos, o cidadão tem que apresentar apenas uma vez as suas informações ao governo. Depois disso, os órgãos têm que conversar por baixo, tem que haver interoperabilidade de dados, tem que haver gestão e governança de dados para entregar um serviço legal para ele sem pedir novamente aquelas informações. Como é que a gente conseguiu avançar com mais agilidade a partir de 2019? Primeiro, houve uma concentração grande de órgãos do Executivo, né? Segundo, a gente ganhou muita potência de política, né, com a estratégia digital sendo uma estratégia prioritária do governo. Então, assim, um recado que eu dou para todos que querem iniciar isso garantam que a estratégia digital seja uma das top 10 estratégias do presidente, do governador ou do prefeito. Tem que estar entre as top 10. Se não tiver, vai remar e vai ter muita dificuldade de avançar. Então, antes de começar a executar e a remar, pense em estratégias para botar ele no hall de top 10. E a gente conseguiu fazer isso. O que foi muito importante para a gente avançar foi entender e implementar que o gov.br eram, na verdade, 3 coisas. O gov.br era a estratégia de governo digital, ou seja, ela era o programa, e é ainda o programa. Ele é o produto, ou seja, é o que as pessoas enxergam, interagem, manipulam, e ele também se tornou uma comunidade de pessoas. Porém, enquanto o gov.br consegue alcançar bons números em um nível federal, alcançando a marca de 145 milhões de usuários, quase 70% da população brasileira, quando a gente vai para o nível de estados e principalmente de municípios, essa realidade não é bem assim. A pesquisa de engajamento digital dos municípios, encontrada no boletim do Mapa de Governo Digital da CAF de 2022, aponta para uma melhora na percepção da qualidade da infraestrutura disponível nas cidades. Mas os municípios maiores representam apenas 2,8% do total de municípios existentes no Brasil, o que mostra que ainda há muito trabalho a ser feito para ampliar a transformação digital no país. São poucas as prefeituras que dispõem de ferramentas tecnológicas tanto para a digitalização dos seus processos, quanto para a oferta direta de serviços públicos digitais à população. Aqui, temos uma série de desafios que vão desde a capacidade técnica dos municípios de entenderem e conhecerem soluções, passando pela legislação que ainda não observa com facilidade a contratação dessas soluções tecnológicas, principalmente em nuvem, até mesmo o real entendimento do que o digital traz escala. Isso faz com que aquela prefeitura consiga prestar muito mais serviços públicos direto para a sua população. Por isso, a importância de diversas iniciativas públicas, como o gov.br, ou das govtechs privadas, como é o caso do Colab. E é exatamente nesse cenário que a gente atua. Hoje, prefeituras pequenas, médias e grandes, de norte a sul do país, utilizam nossas soluções para alcançar um relacionamento com os cidadãos de uma forma completamente inovadora, disponibilizando diversos serviços públicos de saúde, educação, finanças, assistência social, como, por exemplo, o agendamento de consulta médica, disponibilizando online as matrículas em creche, a possibilidade dos cidadãos auxiliarem com a zeladoria urbana da cidade, tipo publicando um buraco, tem alvará de funcionamento ou até facilitando o pagamento dos tributos em 12 vezes no cartão de crédito. Além dos serviços públicos digitais, com uma metodologia focada na gestão pública colaborativa, a gente engaja cidadãos para participarem diretamente nas tomadas de decisão da cidade, como orçamento participativo, consultas públicas de mobilidade urbana, de cultura e várias outras. Nos próximos episódios, eu vou trazer exemplos concretos de tudo isso que eu acabei de falar. O impacto do governo digital na vida dos cidadãos é simplesmente transformador. Ao concluirmos a nossa exploração dessa evolução dinâmica, uma coisa se torna bastante clara. A integração da tecnologia na administração pública remodelou a relação entre os governos
e os seus constituintes, deixando uma marca em como experienciamos os serviços públicos no Brasil. Na era digital, os cidadãos tornaram-se participantes ativos em vez de sujeitos passivos do governo. O acesso à informação, aos serviços e aos processos de tomada de decisão foram democratizando como nunca antes. Quer seja para declarar impostos, acessar cuidados de saúde ou participar em tomadas de decisão, os cidadãos agora têm ferramentas e plataformas à sua disposição para serem informados, envolvidos e capacitados. A transparência é um ponto bastante relevante no governo digital. Através das iniciativas de dados abertos e de relatórios em tempo real, os cidadãos podem examinar minuciosamente as ações do governo, responsabilizando os funcionários e garantindo uma maior responsabilidade fiscal. Essa nova transparência é uma prova do poder das ferramentas digitais na promoção da confiança entre os governos e os seus constituintes. A eficiência e a conveniência também melhoraram a vida dos cidadãos. A capacidade de realizar transações online, desde a renovação de licenças até o registro para votar, economiza tempo e reduz obstáculos burocráticos. Como resultado, os indivíduos podem concentrar-se nas suas aspirações, suas preocupações, em vez de navegar em processos administrativos super complicados. No entanto, o impacto do governo digital não está isento de desafios. As preocupações com privacidade, as ameaças à cibersegurança e a exclusão digital devem ser abordadas para garantir que os benefícios da transformação digital sejam distribuídos de forma igualitária entre todos os cidadãos. Dessa forma, a ascensão do governo digital inaugurou uma era de empoderamento, responsabilização e eficiência na relação entre governos e cidadãos. À medida que a tecnologia continua a avançar, o potencial para um maior impacto positivo nas nossas vidas é ilimitado. Cabe aos governos e cidadãos trabalharem em conjunto para garantir que o futuro digital permaneça inclusivo, seguro e que responda às necessidades e aspirações de todo mundo. Mas é claro que o destino é uma grande promessa para uma governança melhor e mais participativa. E assim, encerrando esse capítulo da Revolução Digital, no próximo episódio a gente vai explorar ainda mais como a colaboração entre governo, cidadão e tecnologia pode transformar a gestão pública do Brasil. Não perca!